Bem, mais uma vez obrigado pelo convite, meu, meus cumprimentos, meu boa noite a todas que estão por aqui hoje. E estamos estudando o livro Os Mensageiros e estamos hoje no capítulo 12. Nós vamos falar de um esclarecedor que chama-se Monteiro. Então vamos ver qual foi a falha do Monteiro. Vou compartilhar aqui a imagem com vocês do capítulo. A imagem deve estar em tela cheia aí para vocês. Tocou o telefone justo agora. Muito bem. Então, no capítulo 12, o Monteiro reencarnou como tarefeiro na área mediúnica para ser um esclarecedor e acabou levando doutrina só na palavra e não nos atos. Isso deixa bem claro que, aliás, fica aqui o meu agradecimento particular, tanto ao Belarmino quanto ao Monteiro, porque eles nos alertaram de quedas que aqueles que fazem esta tarefa podem cair. E eu sou muito grato a eles, porque eles contaram os problemas que eles tiveram e a queda espetacular. O Belarmino caiu porque investigava demais as comunicações, né? E exigia um certo comportamento que pressionava os médiuns. Uma coisa interessante nesse caso, vamos recordar, eu não sei se eu dei destaque a isso, 8 médiuns nasceram para trabalhar com ele. E ele foi levado à direção de um centro espírita por várias circunstâncias. E por que isso? Porque estava no plano reencarnatório do Belarmino. E esses 8 médiuns nasceram para trabalhar juntos. É uma característica daquele grupo que permanece muito tempo junto quando o planejamento é feito ainda na vida espiritual. E mesmo assim, ele não soube conservar o grupo. E agora está na vida espiritual, depois da palestra que foi feita logo no início do livro, estão conversando aqui no hall do auditório e contando as suas experiências, enquanto Vicente e André Luiz, esse é o André Luiz, esse é o Vicente e esse aqui é o Belarmino. Depois do Belarmino contar o seu drama, o Monteiro, que está aqui do lado, para consolar o Belarmino, contou o drama dele, um drama atrás do outro. Então vamos lá, o que, que ele fez? Tanto quanto o Belarmino, eles partiram de nosso lar na mesma ocasião. O que significa partir de nosso lar? Normalmente, a gente sai de uma colônia espiritual para determinada tarefa. Normalmente, as tarefas não são de cunho abrangente, e, portanto, não são missões, são tarefas menores que abrangem um grupo, um centro espírita, né? E quando isso acontece, há planejamento, sem dúvida, né? E a gente sai dessa instituição, pode ser nosso lar, pode ser uma outra colônia qualquer, e normalmente volta para a mesma colônia. Acontece que às vezes dá uma passadinha no umbral. A gente já viu isso com os médiuns falantes. Eles deram uma passadinha no umbral na volta, porque não fizeram e alguns deles se comprometeram com a espiritualidade inferior. Foi o caso do Belarmino. O Belarmino se dedicou à politicália, não à política. Politicália. É uma diferença muito grande entre uma e outra. Bom, mas estamos falando do Monteiro. Ele recebe todos os recursos necessários, não recurso sobrando, é sempre o necessário. Nós precisamos daquilo que seja necessário e suficiente para o desenvolvimento da tarefa. No caso do Belarmino, até médiuns iriam nascer e iriam migrar para o grupo em que ele estava dirigindo. Mas estamos falando do Monteiro. A mediunidade de efeitos físicos, falante e escrevente, ele as tinha. Então, vejam que mediunidade é alguma coisa emprestada. É como a visão, a audição, a palavra, o olfato, o tato. E nós precisamos dar respostas às instâncias superiores
pelo empréstimo, né? Porque se nós fôssemos chegar à perfeição para receber a visão, a audição, a fala, então a gente ficava mudo, cego e surdo o tempo todo nas encarnações. Então, o Criador fornece os recursos necessários. Agora, às vezes há abusos na visão, na audição, até mesmo na palavra, e às vezes somos obrigados a ficar sem, não como castigo, mas para dar valor à falta que faz um sentido. E isso acontece também com mediunidade. Então, vejam que o Monteiro, além de efeitos físicos, era médium falante e também escrevente. E, é claro, ele vai ser esclarecedor aqui. Assiduidade total nas tarefas. Ele realmente pegou o barco firme, né, no começo. Só que começou a experimentar uma certa volúpia no atender os espíritos. Ele começou a ter resultados e ficava encantado com o resultado. Só que isso levou a uma situação difícil. Por exemplo, ele queria enfrentar os obsessores, sobretudo os mais difíceis, para reduzir-lhes a zero, ou seja, denegrir o que eles faziam. Essa é uma atitude terrivelmente comprometedora, porque ele pode arrumar inimigos junto daqueles que ele mesmo está atendendo. E isso deve ter acontecido. Por quê? Porque ele apontava a culpa nos perseguidores. E uma coisa importante que os esclarecedores novatos precisam saber é que nós não somos juízes. Num hospital, por exemplo, ninguém pergunta para o bandido quantos ele matou. Ele está ferido e precisa recuperar a saúde. O médico tem que atendê-lo. Então, não nos deve interessar saber o que eles fizeram de errado ou não, e sim propor alternativas para que eles melhorem. E, com isso, ele fazia longas exortações. Era um atendimento muito longo e sem atender o objetivo principal, que é tocar o coração dos perseguidores. Muito ao contrário, né? Ao fazer exigências, insistindo e reduzindo a, a ação deles, que era negativa, sem dúvida, ele estava, na realidade, cerceando os obsessores sem necessidade. Não é esse o nosso trabalho. Nosso trabalho é melhorar a atitude de um obsessor. E isso não se faz sem empatia. Estudava, então, trechos da Bíblia para ferir os comunicantes, né? Para dizer que eles estavam errados, que eles precisavam mudar. E, como patrão, esse que era o problema. Ele era inflexível. Às vezes, ele estava atendendo na reunião. Algumas crianças próximas ao centro brincavam. Ele abria a janela do centro, interrompia o que estava fazendo, dava uma bronca em regra nas crianças e voltava a conversar com os espíritos. Essa era uma das coisas, mas tem mais. Todos os meses ele enviava promissórias para protesto. Ele tinha um comércio, uma instituição, e ele não perdoava. O sujeito não pagava, vai para protesto. Evitava negociar, ouvir as necessidades alheias. Estudava, inclusive, formas de cobrar os clientes em atraso, para que isso não acontecesse. Tal. Ou seja, estava preocupado mais com a sobrevivência. Quando nós sabemos que Jesus prometeu, ele disse isso: preocupai-vos com o reino dos céus e tudo mais vos será dado por misericórdia. Ou seja, quem trabalha no bem tem que ter as suas necessidades atendidas. Claro, não para ficar milionário, mas para ter as necessidades básicas atendidas, né? Ter uma casa onde morar, se puder ser própria, melhor, mesmo alugada, ter um carro para se locomover, ter condições de ter um plano de saúde. Isso é necessário. E os espíritos sabem disso. E no planejamento reencarnatório que todos nós fizemos, nós aqui na reunião, nessa altura do campeonato, a maioria de nós na Terra planejou a reencarnação. E as nossas necessidades seriam atendidas caso fizéssemos aquilo que estamos fazendo, não é? Claro que às vezes a gente não tem sobrando, mas tem o que é necessário. A gente gostaria de ter mais coisas e que sobrasse,
mas os espíritos sabem que aquilo que realmente a gente precisa. À noite, ensinava amor e paciência, porque também dirigia reuniões e fazia palestras, né? E, durante o dia, as entidades que ele tratava mal se aproximavam pela conduta inadequada do esclarecedor. E, é claro, ficaram esperando ele na saída do aeroporto, né? Na ala dos que chegam à vida espiritual. De volta ao nosso lar, foi até fazer uma reclamação com a ministra veneranda, que ele tinha direito a isso, aquilo e tal, e passou um tempo difícil nas regiões umbralinas e tal. E a ministra veneranda, com toda a educação, mandou um recadinho para ele. Você se entregou ao espiritismo prático, mas não à prática do espiritismo com Jesus. E fechou a questão aqui, fechou a conversa. Mas é claro que o Monteiro está tendo novamente a oportunidade de reencarnar para corrigir os erros que cometeu. Nós não temos notícias do Monteiro reencarnado, mas quem sabe um dia a gente vai ficar sabendo o que aconteceu com ele. Comentários? O que chamou a atenção de vocês? Falar, oi, Riquelme, fala. Não, Marisol também não. Eu só queria complementar aqui, Américo, que eu lembrei Sim. quando você começou a apresentar essa parte de Monteiro, né, de uma frase de Kardec que ele diz que reconhecei o verdadeiro espírita. Eu fui logo copiar para não esquecer. Pela prática da caridade, por pensamento, por palavras e obras, É isso aí. Nós né? seremos. Aliás, nós estamos sobre observação, né? A gente tem uma palestra que fala sobre isso. Sorria, estamos sendo observados. Não adianta, né, você estudar tanto, fazer tanta coisa e chegar na hora do teste, justamente um trabalho tão delicado como é do esclarecimento, né? Às vezes a gente confunde um pouco. Nós tínhamos um esclarecedor do grupo, ele saiu, precisou sair. Mas eu achei interessante que ele uma vez conversou comigo o seguinte, ele disse, Maria, ele foi conversar com um desses obsessores aí, do inimigo do espiritismo mesmo. Isso serve de experiência para a gente também, que eu lembrei também dele quando você começou a falar das exortações de Monteiro. E ele disse a mim que, certa feita, ele foi, começou a dar em cima assim, da entidade, e começou mesmo uma discussão, uma dissensãozinha com a entidade, né? Tentando quebrar o orgulho dele, deixar ele mesmo calado, como diz a história. Mas ele passou mal. Ele me contou depois, foi para casa ainda assim, não comentou nada na reunião, e ficou se sentindo mal a noite todinha, não conseguiu dormir, mas ele disse que sabe que ele foi o errado, porque ele realmente provocou o obsessor. Eu lembrei do Sem que dúvida, você falou agora, lembrei dele. sem dúvida. O que eu penso disso, a primeira coisa que me veio à cabeça, à minha mente, né, é o seguinte: às vezes, ele, como doutrinador e tudo, muitos falam assim. Eu já ouvi pessoas falando isso. Ah, ele é igual a mim, ele só está do outro lado. Então, vou tratá-lo de igual para igual. Entendeu? Dando esse posicionamento. Ah, eu falo, vai embora, tal, porque ele só está no espírito, ele não está na carne. Então, eu falo como se estivesse falando com uma pessoa normal, que nem eu, né? Se eu tiver que repreender, vou repreender, mas há uma diferença, né? Ele está, acho que há uma grande diferença nisso. Ele está numa outra dimensão. Ele tem Eu uma discordo, ele eu tem, discordo. eu acho, ele tem uma dimensão maior de visibilidade, de comunicação do que você, do que o próprio médium. Pode ser até que o médium tenha, mas eu acho que nisso você ficar tete a tete com
com o espírito, você não sabe, né? Todos têm graus diferenciados de vibrações. Então, eu fiquei pensando nisso, que tem pessoas que falam, sai daqui, eu não quero papo e tal. Acho que tem que ser devagar, porque você não sabe que terreno, por mais que a pessoa tenha mediunidade, você não sabe o terreno em que está pisando. Então, tem que ir com muita cautela com as pessoas, porque nós mesmos, como pessoas físicas encarnadas, né, nós temos nossos melindres e temos nossas revoltas, temos nossos rancores, guardamos, né? Às vezes estamos sorrindo e no fundo estamos praguejando ou então desejando melhor, né? Depende de pessoa para pessoa. Então a gente não sabe, a gente está lidando com um desconhecido. De qualquer maneira, é uma outra dimensão. Então a gente tem que ter um tato. Até com os nossos próximos a gente tem que ter um tato. Já viu com o outro que está do outro lado, que a gente nunca viu na vida, está aparecendo ali, você não sabe toda a trajetória da pessoa, o que acontece, o que passa na cabeça dela, sabe? É uma dimensão muito maior. É isso que eu penso. E ele fez o seguinte: o que ele fazia, o Monteiro, ele colocava, ele não vivenciou o Evangelho de Jesus. Ele só pensou na soberba dele de ser doutrinador e de colocar a palavra para o outro. Não, você tem que me obedecer, você tem que fazer do jeito que eu penso. Ele não teve nenhuma misericórdia, nenhum sentimento de comiseração para com o outro, né? Que é isso que o doutrinador tem que fazer. Ele tem que trazer a paz e não o conflito, né? Então, em teoria, ele tinha demais. Posso É essa a minha posição. Pode falar, amor. posso falar, Claudinha, o que eu penso assim? Eu acho, eu penso que a gente tem que ter respeito, como você falou, misericórdia, mas eu não vejo o espírito como nada sobrenatural, nem de, nem de dimensão. Como você falou, se tiver que falar, você tem que falar com certeza do que você está falando, com respeito, como se você também estivesse falando com o encarnado, da mesma maneira que você fala com o encarnado, mas não de achar que porque é outra dimensão, porque não sabe. Quando a gente não conhece uma pessoa, que a gente não tem intimidade, a gente fala com respeito. Mas a minha maneira de pensar é que a gente tem que agir com espírito, meu irmão. Tá perdendo tempo, tá? Como se nós estivéssemos conversando com a pessoa que está passando por um problema. É a minha maneira de ver. Eu não consigo enxergar. Eu não acho que espírito obsessor tem que tem uma coisa diferente de um espírito encarnado, não. Para mim é a mesma coisa. Eu estou errada? Não sei. Eu gostaria da sua opinião em relação a essas duas coisas. Por favor, palestrante, que eu esqueci o nome, eu sempre esqueci o nome. Está aí Um na tela. abraço. Américo. Mas, diga. Pois não. Bom, bem, realmente, a recomendação é que a gente respeite as pessoas, porque de qualquer lugar, do ponto de vista cristão, onde a gente quer que esteja, falando com encarnados ou falando com desencarnados, a atitude deve ser cristã o tempo todo, né? Eu não vejo diferença de opinião. Eu acho que vocês falaram a mesma coisa. Agora, a gente acha que só porque o sujeito está na vida espiritual, ele tem mais percepção do que a gente. Não necessariamente. Quem lê, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, nós vamos encontrar Domênico, um sacerdote católico que faliu por várias razões, destruiu lares, inclusive levou pessoas ao suicídio. E ele foi tratado com todo amor, com todo amor. Ninguém o acusou de absolutamente nada, apenas foi lembrando a ele o que aconteceu. E ele foi recordando dos atos que ele não se recordava e que eram incompatíveis com o uso de uma batina. E foi tratado com amor, né? O amor é a grande força do universo, ela pode mudar incrivelmente as pessoas. Eu sei que é difícil exercer o amor incondicional, mas nenhum de nós aqui na tela
vai ser algum dia um espírito puro se não desenvolver amor incondicional. Então, nós temos que aprender a amar qualquer semelhante, onde quer que ele esteja, de qualquer procedência, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer credo religioso. Nós temos que aprender a relevar as próprias imperfeições nossas e a dos outros, né? Porque ainda somos espíritos. Eu estou falando do ponto de vista da humanidade terrestre, da atualidade. Ainda temos muitas imperfeições a serem corrigidas. É não julgar, né, Américo? Não podemos julgar ninguém. Ou Não, nesse plano ou no esclarecedor, outro. É não isso. julgar. E isso, os iniciantes no esclarecimento devem ser alertados. Olha, nós não somos juízes. Nós não estamos aqui para apontar os erros. Nós estamos aqui para sugerir acertos. Né? É, isso aí. Obrigada, Américo. Nada. Alguém mais? Alguma observação? Eu gostaria de perguntar a você, esse comportamento que o Monteiro demonstrou era um Hum. comportamento muito comum, não é? Antigamente dos chamados doutrinadores. Ainda tem Eu alguns tenho, assim. é isso que eu ia dizer, mas essa turma que está se formando agora, e esclarecedor, que até o nome mudou, eu acho que ele é ensinado uma outra postura, né? Porque os antigos, eles não tinham estudo. Eu acho que o estudo é Isso, base daí isso. dessa maneira de falar. E até, como você disse, ele decorava partes né, do Do Evangelho e tal. Evangelho. É. E, e muitas pessoas, elas continuam, às vezes, usando o mesmo chavão, né? Para todos os espíritos. E aí eu acho que exatamente a situação é a falta de estudo, que eles não tinham estudo. Eu acho que a nova maneira de se praticar a mediunidade, ela está evoluindo também, né? Como tudo. Né? Nos anos 70, 80, o Espiritismo deu uma guinada aqui no Brasil, porque os centros espíritas começaram a fazer estudos sistemáticos. Mas nessa época em que o Monteiro estava encarnado, veja, esse livro é de 1944, o comecinho do Espiritismo, e certamente ele estava encarnado no começo do século XX. Passou um período lá difícil na vida espiritual para depois voltar ao nosso lar como alguém que precisa repetir a lição. Então, ele só repetiu de ano, como qualquer criança. Nós somos verdadeiras crianças espirituais ainda, sujeitos a erro, ainda erramos muito para aprender a acertar, e é natural que a gente tenha outras oportunidades de trabalho. O Monteiro não foi jogado às traças porque não soube utilizar a sua tarefa, fazer da sua tarefa algo útil. Mas ele é nos pioneiros, ele correu riscos que nós não corremos. A gente já nasceu numa época em que o Espiritismo vivia procurando saídas com o estudo. Você disse bem, a partir do estudo, a gente começou a entender o propósito. E essas lições desse começo do livro Os Mensageiros são importantíssimas. Temos que agradecer aí ao Otávio, ao Acelino, a Benedita, a Benita, aliás, o Joel, que eram médiuns e que faliram e disseram para nós por que que eles faliram. Isso é muito importante para a gente não cometer o mesmo erro. A gente pode cometer erros novos, mas o mesmo erro não, pelo menos. É. Você falou aí do amor, né, que é fundamental. E eu estou aprendendo muito com o Guru em Libertação, que é um amor que ele pratica a amar os seus inimigos, como Jesus disse, amar os seus inimigos. Porque o André Luiz fica bem revoltado, né? O André Luiz ali naquele livro somos nós. Então, como é que ele não fala? Aí, se eu fosse eu tinha, né? No capítulo 10 duas vezes o André Luiz ele fica revoltado com aquele amor, né? Nessa altura é com o Saldanha, mas primeiro foi com o Gregório, né? Um amor incrível com o Gregório. Então,
eu fiquei bem impactada deste amor que ele demonstra naquela fala para dobrar os dois ali, né? Isso. O Gúbio serve o Saldanha, que era o responsável direto pela tarefa de obsessão de Margarida. Uhum. Ele serve o Saldanha. Ele pergunta, Saldanha, você não tem nenhum problema? E o É, Saldanha tinha um problemão. problemão E pro- foi ajudar o Saldanha a sair dessa. E dessa. aí ele ficou encantado, porque o, o chefe dele nunca fez nada por ele. E um estranho, segundo ele, nunca viu, né? Foi lá e o ajudou a resolver um problema que o outro não conseguiu. O Gregório, que era o chefão dele, Saldanha, não soube fazer nada. E o Gúbio soube, né? Ele ficou encantado. Aí ele disse, né, pro Gúbio, ó, onde você quiser, eu vou, estou sob a sua direção agora. É isso que é bonito, o esclarecedor tem que cativar o obsessor. Um dia eu consegui isso. O obsessor Américo. falou assim para mim, meu amigo, quando ele falou meu amigo, eu falei, eu ganhei o meu dia, pronto. Fala, Maria Moraes. Eu estava aqui me lembrando de um exemplo que o Divaldo deu nas reuniões que ele participou, né? Isso deve ser coisa já bem, não sei de que época, porque o Divaldo já está há muitas décadas no movimento, né? É, Vai ver que era na época que não é, tinha estudos ainda de preparatórios e tudo mais, né? Que numa reunião o esclarecedor não estava conseguindo chegar ao coração do espírito que era muito endurecido e sim, estava enrolado com as técnicas, não sabia, até que uma médium, que ela nem era esclarecedora, mas ela sentiu aquilo, e ela diz assim, ela era uma pessoa muito amorosa, e ela falou pro esclarecedor, pediu, dá um tempo, eu vou conversar com ele. Aí ela já começou a conversar com o espírito assim, meu amigo, você. E ela foi falando, mas ela passava uma energia tão forte amorosa, que aquele espírito, ela conseguiu resolver a situação, o espírito se acalmou e eles conseguiram encaminhar o espírito. Aí eu me lembro que é o conselho de Divaldo, né, na época foi isso. Vá para a reunião mediúnica com o máximo de amor que você puder ter no coração. Se a gente não pode ter isso no dia a dia, todo dia a dia, né? Pelo menos nessa hora, se imuna de muito amor e vá sabendo que você vai atender pessoas que estão é, sofrendo muito. Então, se não for por essa via aí, palavras e tudo mais, não vai surtir, às vezes não surtem efeito, é. E né? o Emmanuel diz que amar é servir o outro. Quando você ama uma pessoa, você serve nas pequenas coisas. A gente mostra amor quando a gente ajuda a pessoa a resolver problemas nas tarefas diárias ou em problemas maiores, né? Então, servir é a grande saída para a gente mostrar e desenvolver um amor incondicional. Podemos, Isso serve não só para a reunião mediúnica, também para qualquer nós, lugar, né? Principalmente fora da reunião mediúnica, porque a gente não principalmente. pode ser duas pessoas, né? Senão os espíritos também Exatamente. percebem que se lá fora você não é gentil, você não é compreensível, não tem amor a outras pessoas, né? Lá na reunião não tem como esconder, né? Eu me lembro aqui de um capítulo que eu gosto muito do Missionários à Luz, até virou palestra, o capítulo 19, que trata sobre passes. O André Luiz, sob comando do Alexandre, que é um instrutor do livro, ia ficar acompanhando Anacleto, que era um diretor de tratamento de passes na vida espiritual, no grupo em que Alexandre atendia. E lá foi o nosso André do lado do Anacleto, quando chega uma senhora trabalhadora e chegou um tanto esfogueada ao centro. E ele pediu para o André Luiz observar dentro dela e entender o que estava acontecendo ali na válvula mitral do coração. Vejam a capacidade que os espíritos têm de enxergar por dentro. O André não domina essa capacidade, ele recebeu uma dilatação de percepções, eu não sei como é que é isso, o fato que ele, se concentrando, ele enxergava dentro
os órgãos internos dessa senhora e notou uma nuvem de sombra em cima das válvulas mitrais, ou da válvula mitral. Acho que só tem uma, mas tem mais válvulas, é que tem outros nomes, né? E o Anacleto disse: olha, se essa nuvem ficar aqui, ela vai deformar a válvula. A válvula é um organismo delicadíssimo, é uma válvula que parece uma pele, uma coisa muito sutil e que funciona muito bem. Mas se a nuvem ficar lá, ela deforma a pele, aquela cobertura, e pode haver um prolapso, que é um vazamento de sangue. O sujeito não vai morrer, mas às vezes ele tem um desconforto quando respira, quando anda, enfim. E aí ele pediu para o André observar o que ele ia fazer e explicou para o André por que que ela arrumou aquela nuvem. Ela brigou com o marido naquele dia. Trocaram dejetos mentais e cada um mandou para o outro a sua nuvem. Eles trocaram a nuvem de dejetos mentais. Eu não sei do marido onde é que foi a nuvem parar, mas a dela parou no coração, que é o órgão de choque dela, por alguma razão. Eu também não sei como é que é esse mecanismo, mas é um mecanismo fantástico, porque todos nós temos um órgão de choque, né? Às vezes dois, mas todos temos um, que é quando a gente fica nervoso, tem gente que fica ruim do intestino, tem gente que fica com uma pressão no tórax, enfim, depende do órgão de choque. E aí o próprio Anacleto, com passes, ele elimina a nuvem vai saindo daquela posição junto do coração e vai saindo do organismo até sair pelos poros, né? Então, vejam, um simples desequilíbrio de uma briga casual dentro do lar pode provocar problemas graves se a gente não se cuida, se a gente não ora, se a gente não toma passe. Aí o André fez uma pergunta interessante: escuta, mas se quem não é espírita nem sabe que existe essa nuvenzinha, o que que faz? Não sabe o que é passe? Não se preocupe, André. Exércitos de servidores do Cristo trabalham na terra em todas as latitudes e longitudes. Ninguém que tenha mérito fica sem apoio. Nós estamos sendo observados. Vamos lá? Américo, é o exemplo que Maria deu do rapaz, né, que ficou mal depois, né? Por isso que eu falei, a Isso. gente tem que tomar cuidado com certas, Cuidado. Isso. ao lidar com a pessoa, com o espírito, a Isso. gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe as chispas que partem da mente Isso. daquele ser, do pensamento, né? Muito bem. Mas, Américo, deixa eu só perguntar uma coisa. Toda vez Diga. que, praticamente sempre, por mais que a gente se prepare e tudo mais para ir para uma reunião mediúnica, Hum. é um dia ou um dia anterior que mais acontece imprevistos e empecilhos. Se a gente não está ligada na tomada das 24 horas de reza braba, a gente sai do eixo, né? A gente perde às vezes a coisa. E é impressionante como já aconteceu isso comigo e quando eu chego lá, é como se houvesse primeiro um descarregamento assim, de energias, fica tudo do lado de fora e entra, e você sai de lá renovado. Então, até por conta disso, como é importante esse trabalho de caridade, porque o primeiro a ser tratado é quem está na reunião para justamente poder tratar, não é isso? Isso, sem dúvida. É exatamente isso. Agora, mais do que rezar, o vigiar é que é importante, porque eu posso rezar quando eu acordo e depois eu não vigio nada do que eu falo, nada do que eu penso, nada do que eu faço, e aí eu vou criando problema no meio do caminho. Não adianta orar, eu tenho que vigiar aquilo que eu estou fazendo. É claro, precisa orar para a gente criar sintonia, mas não há necessidade de orar o tempo todo para não. Tem que vigiar o tempo todo. Isso sim, nós temos que vigiar o que a gente fala, Eu, pensa e faz. foi a maneira de dizer assim, se a gente tem que Sim, estar realmente numa vigiando. frequência de vigília
Vigia. e quando acontecer alguma coisa, sair daquela frequência, né? Não Isso, ficar ali exatamente. guardando aquelas más Isso. águas, né? Mas é isso. Obrigada. Nada. Muito bem, vamos ao próximo capítulo, capítulo 13. Vou compartilhar aqui. Esse é um dos capítulos que eu mais gosto. Informações interessantíssimas. Então, vamos lá. O Vicente vai sentar-se num banco de jardim lá em nosso lar. Eles estão em nosso lar ainda. Eles não saíram de lá. O André se ofereceu para trabalhar com o Aniceto levou-os à palestra que eles já assistiram, conversaram com vários médiuns que estão se preparando no Centro de Mensageiros para voltar à Terra. Depois, o Vicente, que era médico na Terra também, e que o caso dele conhecemos, parecido com o André Luiz, mas não igual, o dele é bem pior que o do André. E os dois vão conversar num banco de jardim, lá no núcleo de nosso lar, a respeito de algumas coisas. Uma das coisas que ele fala é que, na vida espiritual, existe, é claro, o planejamento reencarnatório, e naquele espaço que eles estão, que parece uma grande universidade, existe no Ministério, ou ligado ao Ministério do Esclarecimento, um dos 6 ministérios de nosso lar, existe, por exemplo, o Centro de Mensageiros, que o André acabou de conhecer. O que faz o Centro de Mensageiros? Prepara tarefeiros na área mediúnica, palestrante, esclarecedores, médiuns falantes, médiuns passistas, enfim, quem vai trabalhar na religião espírita, ou no espiritismo, melhor, sai desse centro de mensageiros. Deve existir em outras cidades, em outros núcleos, instituições semelhantes, fornecendo preparo às pessoas que vão reencarnar. Então, nosso lar tem uma preocupação por preparar aqueles que vão voltar à Terra em tarefas definidas, por isso o planejamento reencarnatório. Mas não tem só o centro de mensageiros. Uma coisa que, sem esse livro, a gente não sabia. Por exemplo, tem o Centro de Preparação à Maternidade, onde aquelas que vão ser mães também se preparam para serem mães melhores. Que matérias tem lá? Eu não sei, mas eu quero conhecer, né? Vai que um dia eu tenho que reencarnar de mãe, eu tenho que me preparar, eu quero me preparar. Então, eles têm esses centros de preparação, mas também tem centro de preparação para a paternidade. Então, eu pus aqui centro de preparação e pus centros de preparação, é centro de preparação só, não é plural, não, tá? Mas também tem um centro de especialização médica, olha só, onde todos aqueles que vão trabalhar na medicina, sejam eles fazendo a limpeza do hospital, a limpeza dos dejetos infectados, ou até o cirurgião ultra especializado no cérebro, por exemplo, que é dificílimo de operar, sem muito risco, né? Porque não há, o risco é permanente para quem trabalha no cérebro, porque se ele avançar o bisturi, ele lesa uma área que não está lesada. E também tem o Instituto dos Administradores, onde aqueles que tiveram o mando e direção em alguma instituição corrigem erros do passado para fazerem um trabalho melhor. E aí, então, tem um monte de gente, porque quase todas as instituições aqui da Terra têm administradores, né? Diferente um pouco da especialização médica, onde você tem que preparar cirurgiões, além de administradores de hospitais, tem que preparar cirurgiões, clínicos, né, nas várias especialidades da medicina. Mas tem uma coisa fantástica que até esse livro a gente não sabia. No Ministério da Regeneração, portanto, quem está ligado ao Ministério da Regeneração está no nível abaixo daqueles que estão ligados ao Ministério do Esclarecimento. E nesse ministério tem o Centro de Preparação de Tarefas da Obediência, ou seja, aqueles que faliram, que mandaram mal, literalmente,
e vão lá se preparar para aprender a obedecer numa encarnação de obediência, porque não souberam mandar direito. Até isso na vida espiritual eles fazem. E olha que a gente sabe muito pouco a respeito de nosso lar. E tem milhares de instituições em todas as cidades espirituais ao longo do planeta, em volta do planeta. Mas isso aí me chamou a atenção. Aprender a obedecer. É por isso que a gente encontra muito dificilmente pessoas que trabalham obedecendo e fazem isso com amor. Fazem isso com amor. Mas tem gente que se rebela na obediência, porque preparou-se para não fazer isso e também não consegue vencer esse modo de trabalhar na Terra. A gente também tem que aprender a obedecer, né? Eu achei isso fantástico. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Comentários? A Vocês lembram princípio, dessa? então, em muitas colônias há esse tipo de atividade, né? Sim, Porque não teria lógica ser só especificamente no nosso lar. isso. Porque no Violeta nas Janelas, por exemplo, ela, não sei qual é a colônia agora, não me lembro se ela comenta, mas ela menciona a enorme atividade de estudo que está lá, né, para todos os setores. Até para como Sem levitar, como dúvida. fez, essa treta toda. Acho que todo o conhecimento terrestre, ele é preparado antes, porque sem preparo, com preparo a gente já acaba falindo, imagine sem. Alguém pode dizer assim, mas o que adianta preparar, Américo, se a gente esquece tudo? Mas aquilo que realmente a gente observou vem como tendência inata. Fica ali. Fica ali. Fica como um germe ali para ser É, desenvolvido. Porque se nós formos preparados justamente para certa área, como medicina, e você tem que ter ser destro naquilo, né? Ser isso. bem adestrado naquilo, então você vê que a pessoa já vem com aquela, Vem com aquilo, né? né? Vem com aquilo e quero ser médico e desenvolve até né, uma carreira brilhante, muitos, né? Isso. É uma dedicação total. Então, é como se fosse uma repetição aqui. A Terra é uma repetição de lá, né? Há toda uma hierarquia, ministérios, né? A gente vê os nossos adoráveis ministérios terrestres, que não são da ala espiritual, né? Todos de cunho materialista, né? E, então, lá eles têm os ministérios da alma, né, para nos preparar para sermos criaturas melhores, né? O espírito se aperfeiçoar. Eu acho que teria que entrar no da regeneração, porque eu sempre fui muito desobediente quando criança. Cláudia, eu pensei o mesmo também. Eu Eu disse, eu acho preciso, também. Eu tenho eu que vou entrar. me inscrever. Eu me inscrevi, eu acho que eu fui reprovada, mas eu Eu, disse, já vou me inscrever mesmo para esse eu a tive que, olha, regeneração também. Para obedecer. para Mas você deve ter obedecer. feito de mandar, Cláudio. Não. Vai Mas passar de. geralmente quem não gosta de obedecer gosta de mandar, né, Cris? Pois é. Não, olha, eu fui muito desobediente, apanhei muito, viu, para entrar no eixo. É. Então, eu acho que nisso, com o tempo, eu fui vendo, fui aprendendo, e lá estava o germe da obediência, e eu fui melhorando. Por isso. No início, eu trouxe as coisas, os erros do passado crasso, mas o germe do aprendizado ficou ali. Eu, com o tempo, fui melhorando e vendo, né, tentando me acertar, né? E reconhecendo até meus erros, colocando orgulho de lado,
porque a obediência tem muito a ver com o orgulho, né? É, A vaidade, né? Ah, eu não aceito, eu quero, eu faço, né? Eu mando. Então, tudo isso tem a ver com você não querer se submeter a alguma vontade superior, né? E aí você começa a entrar em clichê com seu orgulho e o mando da pessoa, né? No caso, pais, né? O marido manda, mas conversa, mas de alguma forma, né, não manda. Mas é sempre, né, aquela coisa de você ter que se acertar, né? Um aceitar o outro e se retratar, ver a retratação, né? Isso é muito importante. Trabalhar o orgulho é uma coisa, e a vaidade é uma coisa precípua nos dias atuais, né? Fala, Maria Moraes. Américo, eu estava aqui pensando, talvez essas pessoas que passam por esses ministérios de preparação para a profissão que eles vão exercer aqui na Terra, um médico, um psicólogo, sei lá, uma pessoa que trabalha na limpeza, né? Sim, Talvez sim. eles tenham, são essas pessoas que trazem a profissão como uma vocação, né? Porque Ah, tem é. pessoas que nascem com aquela Isso, vocação. Eu tenho um isso, priminho que aos 3, 4 anos de idade, ele mal acabou de aprendeu a falar, ele já falava que ia ser médico, que ia ter uma especialidade. Ia ser isso. médico cardiologista, não foi. Ele é da área nefrologista, mas desde o início. Mas Quer desde o dizer, traz início, aquilo bem claro na mente, né? bem E claro. tem, é, e É, tem outro, e tem tantas outras profissões que você vê a é. vocação da pessoa para aquilo, faz com amor. Isso é sinal de que ele fez uma boa preparação, porque aquilo entrou nele, entrou É. tanto que logo cedo ele manifestou. Agora, tem gente que não entra direito à lição e não sabe o que vai fazer da vida aos 15, 18, 20, 30 anos. Fica perdido. Por isso que é importante fazer preparação, né? A vocação é forte, vem com, Bem, né, bem forte, com uma influência bem forte na pessoa, com e a tem pessoas pessoa. que não descobrem a vocação logo de cara, descobrem mais tarde. Isso aconteceu com minha filha do meio. Ela fez uma universidade, mas não gostou daquilo. E aí, coitada, ela não queria onerar o, o pai. E eu disse a ela: não, você vai fazer aquilo que você gosta de fazer. E ela tinha já visto alguma coisa e ela tinha gostado. E ela foi fazer, então, mais um período de universidade. E aí encontrou, né? Encontrou a profissão. É um excelente profissional. o livro Eu dos também me lembrei, Espíritos, diga, Maria, fala. no livro dos Espíritos fala a respeito disso, né? Também, da pessoa quando não se encontra com aquilo que está fazendo, com o trabalho, ou uma profissão, ou está fazendo a coisa errada, e parece que está dando tudo errado, mas porque está na profissão que não deveria estar, aliás. Está na profissão ou fazendo aquilo que não deveria fazer. Então, quando ela se encontra realmente aquilo que ela deve fazer, meio que está para ela mesma, aí começa a fluir tudo na vida. Eu Isso, estou falando com minhas exatamente. palavras, né? O livro do Espírito ele fala Mas é isso melhor, mesmo, fala a é isso respeito mesmo. disso também, que às vezes a gente não se encontra e vai sofrendo, quebrando a cara, como diz no popular, mas é porque você não está no lugar certo que é para você fazer. Não. Eu me lembro de fui fazer um exame de cardiologia, de rotina, já faz muitos anos, acho que mais de 10 anos isso. E a enfermeira que estava do lado, o médico só vinha nos finalmente lá fazer a constatação final. E o tempo todo eu fiquei com a enfermeira, mas muito delicada, muito ativa. E em determinada hora ela falou qualquer coisa que eu amo o que eu faço. Era uma tarefa de obediência. Ela não está no comando, mas ela faz muito bem aquilo. E aí saiu uma conversa a respeito de reencarnação, e eu aproveitei e lancei uma semente. Eu não sei se ela entendeu ou não. O fato que o médico chegou depois, a conversa parou por ali. Mas eu disse a ela: prepare-se, na próxima encarnação você será a médica. Chutei, não sei se é verdade ou não, mas eu queria ajudá-la, porque ela realmente era diferenciada como enfermeira.
Bem, Vocação. De repente vocação, você vocação. foi intuído a falar isso É, para ela. pode ser. Eu fiquei com vontade mesmo de falar. Eu não ia falar nada, mas deu tempo de falar, porque logo em seguida o médico entrou, a conversa cortou, eu terminei o exame, fui embora, me despedi dela, mas o médico ainda estava na sala. Eu simplesmente não procurei saber o que ela achou da observação, mas joguei uma semente lá. Bom, vamos continuar aqui, lembrando um conceito que Kardec apresentou num livro que é muito importante porque ele conta uma série de coisas na sua viagem espírita em 1862. Ele já tinha publicado o Livro dos Espíritos em 57, o Livro dos Médiuns em 1861, e nessa viagem ele vai escrever a seguinte frase que corrobora aquilo que o Vicente falou para o André Luiz nesse capítulo 13. Vamos lá. Antes de fazer a coisa para os homens. Olha, do que ele está falando? Os homens, ele está falando dos encarnados. Antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Olha o cuidado do plano espiritual em preparar trabalhadores. Então, em todo lugar do planeta, aqueles que virão à Terra planejam, não vão lembrar absolutamente de nada, mas aqueles que aproveitaram as lições, entronizaram a profissão, antes chegam aqui e a vida vai lhes encaminhar para exatamente eles fazerem aquilo que planejaram. Quando a pessoa força isso, porque quer, às vezes, fazer uma coisa que dá mais dinheiro, mas que não é o objetivo dela, ela pode se tornar infeliz. É isso que a Maria da Silva falou, que o Livro dos Espíritos alertam. A gente deveria seguir a nossa vocação, não o interesse material. E por falar em interesse material, vamos lembrar aqui, nas esferas espirituais em torno do planeta, nós temos a crosta, isso é segundo o livro Cidade no Além, do André Luiz e do Lúcio, os desenhos da Igorina Cunha e a psicografia de Chico Xavier. Temos aí essa primeira esfera, que gira junto com a Terra, que é um umbral grosso. Temos uma segunda esfera, que é um umbral médio. Temos uma terceira região umbralina, que é um umbral light, onde está nosso lar. É a última esfera antes das esferas superiores. A primeira esfera superior é a da ciência. Por que ela está mais próxima do umbral? Por que ela está mais próxima da Terra? Porque a ciência se preocupa com as coisas da matéria. Na esfera seguinte estão aqueles que se preocuparam mais com a arte e com a cultura. Na esfera seguinte estão aqueles que se preocuparam com o amor fraternal, o amor incondicional. E, finalmente, na última esfera, das 7 que tem o planeta, estão aqueles que dirigem o planeta sob o comando direto de Jesus. Comentários? Lembram desse livro? Esferas Sim, esse livro Espirituais? é muito bom. Muito bom. E aí fica bem claro esse pessoal que desenvolve ciência, dá início a uma série de tecnologias, né? Eles saíram dessa esfera, né? São amantes da ciência. Eu estou falando dos verdadeiros cientistas, não aqueles que fazem bomba e canhões. Estou falando daqueles que desenvolvem a ciência para ajudar a humanidade, né? Eu não falei, mas eu vou falar agora de abrindo um parênteses aqui, de uma mensagem do livro, vou compartilhar aqui com vocês, do livro Espírito da Verdade. Esse livro, que é do Chico e do Valdo Vieira, na mensagem 74, tem o seguinte título estranho: que ovelhas somos? Ou seja, que tipo de ovelha a gente é? E aí fica por nossa conta se localizar onde está aí, tá bom? É um trechinho só da mensagem que a gente vai colocar aqui.
Diz o Emmanuel, Jesus guia todas, todas as ovelhas. Incentiva as indiferentes, acalma as impetuosas, fortalece as mais fracas, apoia as mais responsáveis, considera o valor de todas segundo as características e peculiaridades e tendências de cada uma. Então vejam que ele se preocupa com todos, não só os 8 bilhões e pouco que já estão encarnados, mas um outro tanto que precisa para dar o total de 25 bilhões de espíritos que estão encarnados. Chico Xavier, em 1900 agora eu não vou lembrar do ano, mas naquela época a humanidade tinha lá 6 bilhões, né? E ele falou que tinha mais um outro, é, 3 vezes mais, né? Quase 20 bilhões de encarnados. Na realidade é um pouquinho mais. Eu falei 25, mas é um pouquinho menos que 25, de espíritos que estão ligados à Terra, né? Então, todos esses espíritos estão sob supervisão de Jesus. Ele sabe tudo a respeito de tudo. Uma vez, um amigo falou assim, mas como Jesus sabe tudo, né? Ele não sabe, como é que ele vai saber de 20 e tantos bilhões de espíritos? Aí eu falei para ele, você conheceu alguma coisa, alguma história de Chico Xavier? Chico Xavier uma vez falou para o Geraldinho Lemos que estava saindo de Uberaba para voltar a Belo Horizonte, e ali a viagem era de 5 horas, né? E o Chico falou com ele, não, fica aqui mais um pouco, passa o sábado à noite aqui comigo e tal, dorme aqui. Ele falou, não, eu tenho exame na segunda-feira, eu preciso estudar no domingo. Se eu ficar aqui, eu vou ficar de papo com você, não vou estudar. Chico insistiu, ele também insistiu em não ficar, e então Chico liberou, mas disse a ele, olha, então tome cuidado. Cuidado com o quê? Quando você chegar no meio do caminho, vai ter um sujeito vestido com policial rodoviário fazendo sinal para você parar. É coisa ruim, não pare. Ora, como é que ele sabia disso? Várias vezes, e orientou então que ele não parasse. E várias vezes o Geraldinho também falou que batia papo com a esposa no carro e falava mal de um, falava mal de outro. Quando chegava lá em Uberaba, o Chico falava: olha, Geraldinho, fulana de tal não é o que você está pensando, não. Ou seja, ele ouviu a conversa. Ora, se o Chico Xavier ouve conversa de alguém que está na estrada, Jesus tem uma mente prodigiosa, é como se fosse um Deus para a terra. E ele também diz que tem outras ovelhas de outros apriscos cuidando dela. Ele cuida de outras ovelhas de outros apriscos, não é de outra religião, de outros apriscos, né? Então, um espírito superior tem que cuidar de todo mundo. Assim como é diferente na Terra, né? Porque na Terra o presidente da, de uma empresa gigantesca dificilmente vai ao chão de fábrica. Dificilmente. Mas o governador de nosso lar conhece todo mundo e todo mundo que precisa. Todos saem de lá com o aval dele. Ele sabe, ele autoriza reencarnações. E é claro, a instância maior é Jesus no planeta Terra. Então, o nosso pensamento um dia tem que abarcar assim bilhões de pessoas. E isso dá uma ideia da distância que nos separa de um espírito puro, um co-criador. Na Terra, né, Américo, as pessoas, não posso generalizar, mas né, no geral é assim, as pessoas querem chegar nos topos das organizações e ser os CEOs da vida sem muito esforço, Ah, utilizando, subindo no ombro de quem quer que seja, e chega lá. Porque a partir do momento que está lá, eles querem mandar, aí eles têm o direito de mandar em todo mundo. Agora, são poucos, como você disse, são poucos os CEOs que se interessam pelo coletivo da empresa onde ele está no topo. Porque geralmente o que importa está lá. é verdade. E isso a gente vê, e essa postura a gente vê em instituições Todo lugar. também, religiosas, Até religiosa. filantrópicas.
As pessoas estão querendo, não quer o sacrifício daquilo Não. que faz com que ela chegue a uma certa, sei lá, a pessoa adora essa coisa de liderança, né? É E a o liderança correr, é Maria. liderança, mas para fazer o que o líder precisa fazer, ninguém está afim, não. É, Não. O Geralmente é maior no assim. reino dos céus é aquele que serve. Dizia assim, o líder tem que servir a equipe, o grupo, né? É, Líder o servidor, né? Américo, Diga, diga Maria eu da estava Silva. observando as suas palavras, né, a respeito dos governadores, né, do mundo espiritual. Eles conhecem, muitos acompanham a encarnação, né, principalmente quando a gente está precisando, né, esse conforto que a gente tem. Quando a gente está necessitando de um apoio, que a gente ora, que eles sabem, né, que a gente entra em contato com eles Certo. imediatamente, eles mandam ajuda, nem que seja um passe, né? Eu já passei por uma situação assim, estava precisando muito de um apoio, de um passe, de uma mão amiga. E eu lembro Sim. como fosse hoje. Eu tive uma intuição muito vaga, assim, de colocar um copo com água antes de dormir. Eu sempre coloco, mas desse dia eu tive mais inspiração e colocar um copo com água na cabeceira da minha cama, aqui na mesinha. Certo. Eu coloquei, eu estava meio doentinha. Hum. Acordei de madrugada, eu disse que eu vou tomar minha água. Assim, tomei a água, aí quando eu acordei de manhã era outra pessoa. Estava me sentindo tão bem. Aí me veio assim a lembrança, eu disse, eu fui ajudado espiritualmente. Disso eu tenho certeza. Eu tinha no outro dia um trabalho até, um trabalho espiritual, um trabalho que eu precisava fazer, apresentação. Sim, eu me Legal. acordei, era outra pessoa, né? Eu lembrei na hora também, eu agradeci logo a espiritualidade. Eu digo, me vieram me ajudar, viram a necessidade que eu estava, que era realmente verdadeira. Ah, Isso nos deixa muito felizes, né? Todos estamos nós, né? Isso não é só monitorados. para uma pessoa. Só a gente sintonizar, a gente está monitorando. nós temos nossos guias e mentores espirituais para isso, né? Eles estão É, vendo as nossas necessidades. Nós é que nós temos que chegar até eles, né? No momento de aflição, conversar aí, me ajuda que não está dando não, né? E eles vêm e ajudam. Diz que nós é que nos afastamos deles. Eles sempre estão ali apostos, né? Mas nós, com as nossas prioridades materiais, nós acabamos, e preocupações, nós acabamos que nos afastamos deles. Então, temos que ir até eles para eles nos socorrerem, né? Ou então pedir ajuda lá do. Porque eles intercedem por nós também, né? sim, claro. Se eles não conseguem resolver, eles acionam a instância superior, né? Eles vão acionar. E como a Maria Moraes falou, nessas CEOs, tudo é ambição, né? É querer chegar ao poder. O homem ele tem uma fixação pelo poder enorme. Enquanto ele não está lá em cima e tem aquele poder de mando, né? De poder, de comando, de controle das pessoas, ele não fica satisfeito, né? Aí, a partir do momento que ele alcança o patamar, aí já viu, né? Ou ele se ou ele exerce o dom da humildade, desce um pouco, né, do salto alto, né, no caso, e se chega aos mais os operários, as pessoas que trabalham, né, ali na base, ou então ele sempre vai ficar o chefão, né, o poderoso, e não vai saber interar com aquelas pessoas, né? Um exemplo que eu tenho muito grande é do Antônio Hermílio de Moraes, que foi um homem, um grande empresário, começou de baixo, né? E ele era uma pessoa humilde, né? Ele ajudava os seus subalternos, Sem ele dúvida, agia com eles. sem dúvida. O Antônio Hermínio, a gente conheceu uma pessoa que privou com ele. Ele era responsável por um hospital aqui em São Paulo, que é a Beneficência Portuguesa, Uhum, e ele era uma espécie de. Ele não era o diretor hospitalar, até porque ele não era médico, né? Mas ele gerenciava a administração de todo o hospital, que é um complexo enorme, né? uhum. Ele sabia quantos litros de sopa eram produzidos por dia na cozinha do hospital.
sabia tudo o que acontecia lá. É um gestor, né? Era o gestor do Gestor, hospital. tem um nome que agora eu não lembro. É um conselho, ele é a chefe do conselho que administrava não era responsável pela parte médica, isso tinha alguém que Uhum. fazia isso, né? E era um excelente administrador, realmente. Hum. Muito bem. Para encerrar, vamos contar a última história de hoje. Atenção, vamos lá. Na conversa que o nosso André está tendo com o Vicente, depois de falar lá do centro de preparação daqueles que vão atuar na medicina, ele conta a história de um amigo que está até agora nas regiões inferiores com muitas dificuldades. E por quê? Ele se tornou um excelente cirurgião, mas mais preocupado em contar o dinheiro. Era um cirurgião, claro, que todos procuravam pela sua competência, mas que, em algumas circunstâncias, os pacientes morreram na sua mão. Não foi culpa dele, mas as pessoas amigas, espíritos amigos daqueles que morreram, começaram a lhe atribuir a responsabilidade da cirurgia, portanto, pela morte dos seus parentes. E, inclusive, 2 deles nunca o perdoaram. Os outros foram esclarecidos por amigos espirituais do médico, porque ele tinha um auxiliar direto e outros amigos que o auxiliavam na tarefa da medicina. E 2 desses espíritos eles não conseguiram esclarecer e que o levaram à bancarrota, né? Então, ele está desencarnado nas regiões inferiores e ainda não se recuperou. É claro que essa experiência difícil vai ser importante para que ele perceba o erro e depois corrija o erro numa nova oportunidade, né? E tem 2 frases muito interessantes aqui do nosso Vicente, nesse capítulo 13. A primeira delas é essa aqui: a saúde humana é patrimônio divino e o médico é o seu sacerdote. E a outra, melhor ainda do que essa, diz o seguinte, também citada pelo Vicente: a noção do dever bem cumprido é uma luz firme para o dia e um abençoado travesseiro para a noite. Ciência, né, Américo? Nossa, Quando ela está livre, não tem acusação que deixa pesada. Isso aí é que é o mais importante para a gente. Por mais que a gente seja apontada, a consciência ela está tranquila, você coloca no travesseiro a cabeça e dorme tranquilamente com Jesus. É o dever cumprido, né? É o dever cumprido. É você noção do dever bem cumprido, bem cumprido. Bem bem cumprido, é. cumprido, bem cumprido. É isso mesmo. E comprido. É, Comprido e e cumprido. cumprido. Américo, ficamos em qual capítulo, Américo, por favor, para me controlar, para eu ter o controle aqui. Capítulo 14 é a próxima. Certo? Excelente, Quando excelente. eles vão lá para as regiões da crosta, mas passam em Campo de Paz. Lembra disso, né? Vocês estudaram recente, né? Seria a nossa parte 5, né? É. Então, minha gente, alguém quer conversar mais alguma coisa com o Américo? Aproveita que agora é só o próximo mês, de hoje é um mês. Disso tudo que eu achei é que dessa última parte é o serviço cumprido e bem cumprido é mais nós nos sentimos gratificados com isso, né? Sim, sim. E isso a gente se sente gratificado, né? Gratificado conosco mesmo e também ao alto que nos deu a oportunidade do servir. Isso que é importante, né?
Essa oportunidade é única. Cada dia é um dia diferente e a gente tem que agarrar esse dia e fazer o melhor que a gente pode por nós mesmos e pelo outro, porque tudo isso vai volver para nós, né? De alguma forma, são energias a serem transmutadas, a serem trocadas, né? Entre nós e o próximo, né? E a coletividade, que a gente faz parte de uma coletividade. Então, cada um fazendo a sua parte, essa coletividade se mantém íntegra, se tiver o mesmo foco, o mesmo pensamento e unida, né, para o bem comum, bem do próprio planeta. É isso que eu tenho a falar. Muito bem, O obrigada, orar e Cláudia. vigiar. Esse é o que pegou hoje. Orar e vigiar. Então, Orar e vigiar. O vigiar ele é muito importante. Porque o dia a dia está cheio como a De gente fala, armadilha. Armadilhas, para que a gente possa se manter no rumo, né, Maria? no foco. armadilhas. No foco. Na realidade, são desafios, né? Desafios. Nós temos que aprender a Exatamente. vencer desafio. Hoje eu tive um dia desafiante. Hoje foi não foi uma palestra, um estudo, né? E a pessoa falava assim, já viu, falando sobre a riqueza, já viu se a humanidade nascesse rica, todos com dinheiro? O que nós iríamos aprender com isso? Ela começou a questionar, né, se fôssemos todos iguais, com as mesmas riquezas, né, com as mesmas proezas, qualidade, o que seria trabalhado nisso aí? Né? Como seríamos como humanidade? Achei bem interessante. Esse pensamento foi do Colégio Allan Kardec, que eu acompanho, e Legal. os estudos deles são muito bons mesmo, com a Alzira Bessa e tudo. Achei bem interessante o ponto de vista dela, essa colocação de tudo ser homogêneo. Deus nos fez, né, iguais, né, aparentemente, né, no caso, para todos, mas cada um com a sua individualidade para crescer, para nos aperfeiçoarmos, para evoluirmos, né? Cada qual a seu modo, né? Com o livre-arbítrio, a livre escolha entre o bem e o mal, né? De caminhar a passos curtos ou largos, né? Cada um na sua estrada, fazendo o seu caminho. A gente descobre na doutrina que nós estamos recuperando o nosso passado, né? Reconstruindo o futuro, né? Esses desafios a gente consegue ter mais forças, né, para enfrentá-los, né? Porque são muitas coisas, por quê? Porque a gente está refazendo-se, a gente está reconstruindo o nosso passado, eu diria assim, dando um passo na evolução, né, o nosso espírito. Então, não fica fácil, não é fácil, não. É difícil mesmo, porque a gente fez muita coisa errada, ficou para trás, entre aspas, né? Mas a gente vai precisar refazê-las, então vai vir esses desafios. Trabalho difícil, um dia você tá cheia de oportunidade, outro dia não tem nenhum, aí você tem que confiar no alto, saber que o alto vai ajudar, vai mostrar uma luz. Tudo isso a gente aprende. Eu penso assim muito, Américo, se não fosse o espiritismo na minha vida, pelas coisas médio desobedientes, né? Como eu fui, estou melhorando, né? Graças a Deus. Eu digo, meu Deus, como seria? Como seria? Eu não consigo imaginar minha vida sem o espiritismo, não, porque eu ainda erro tanto, imagina sem o espiritismo, hein? É. E isso de encarnação em encarnação, né, Maria? Esses Mas nessa, desafios. graças a Deus, eu me encontrei com o espiritismo, né? Aí o negócio ficou menos, né? Um pouquinho menos. Então a gente vai Legal. finalizando o trabalho da noite de hoje, acredito, né? Tem mais o que falar? Quer falar alguma coisa? Marina, tem alguma pergunta? Falou muito hoje. Estou no seu pé. A Cris, a Gigi. Então a gente vai finalizar morrendo de pena, Américo, porque Américo já faz parte do trabalho nosso, né? Ajudando, auxiliando e
trocando essas ideias, desenvolvendo a gente também, né, com esse É, trabalho, né, porque a gente fala, questiona, e assim tá muito bom mesmo. coloca a gente para Só, pensar, né? Ele ele coloca a colocou gente hoje a para gente para pensar. pensar logo no começo. Eu ia dizer e terminei esquecendo, ó. Ele disse, eita, Américo, colocasse a gente para pensar agora. É, Eu esqueci no que foi, ó, foi tão importante, mas a gente só tem a agradecer, com muita gratidão mesmo, Américo. é. Agradecendo ao pessoal, a Maria Moraes também, vem nos ajudando muito aí, parte técnica principalmente. Estamos Agradecendo a juntos. vocês, tudinho que participaram online. E a gente vai ficando por aqui, aguardando o Obrigada, próximo trabalho. Américo. A gente não tem nem Nada. como agradecer, América. A gente vai Eu que pedir uma agradeço o chuva de luz convite. prateada para você, uma chuva É, de luz prateada. Tá bom. E gostaríamos de saber se você pode fazer a prece para a gente Faço sim. encerrar o nosso trabalho na Faço noite e sim. tarde de hoje. Muito bem. Finalmente apareceu o Rodrigo aqui para não me deixar sozinho entre as mulheres aí. Obrigado, Rodrigo, por ter vindo. Ah, eu vim, desculpa que eu cheguei atrasado, mas eu Não sempre importa, adoro essa palestra. Obrigado. não importa, mas você está por aqui. Uhum. Muito bem.